Entrei na menopausa. E agora? O que você vai sentir e o que você pode fazer? O seu médico disse que você está na menopausa e você quer saber o que você precisa saber? Será que você precisa de reposição hormonal? O que será que você vai sentir? Eu vou responder todas essas perguntas nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a menopausa e a reposição hormonal que eu fiz especialmente para você. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Renato e eu sou ginecologista. A menopausa é quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, geralmente entre 45 e 55 anos, quando os ovários param de produzir óvulos e a menstruação termina. Após a menopausa, a mulher não pode mais engravidar. A menopausa não acontece de repente e não acontece de uma hora para outra. A maioria das mulheres passa vários anos com as mudanças em sua menstruação antes de parar completamente. Durante esse período, muitas mulheres também começam a apresentar sintomas da menopausa. Esses sintomas resultam do declínio dos níveis de estrogênio no corpo e pode incluir ondas de calor, suores noturnos, alteração de humor, problema de sono e secura vaginal. Nós falamos que uma mulher está na menopausa quando fica um ano inteiro sem menstruar. A idade média para uma mulher parar de menstruar é 51 anos. A menopausa é uma parte normal da vida de uma mulher e nem sempre precisa ser tratada. Porém, as mudanças que acontecem antes e depois da menopausa podem ser chatas. Se você tiver sintomas que atrapalhem sua vida, tratamento eficazes estão disponíveis. Vários termos diferentes são usados para descrever o tempo antes e depois de você parar de menstruar. Eu vou te explicar os principais. A transição da menopausa, também chamado de perimenopausa, é o momento em que sua menstruação começa a mudar e geralmente fica menos frequente. Essa fase dura em média 4 anos e termina quando chega a sua última menstruação. A menopausa é quando a mulher fica 12 meses ou um ano sem menstruar. A pós-menopausa é o tempo após a menopausa. A idade média da menopausa é de 51 anos, embora a faixa etária possa variar entre 45 e 55 anos. As mulheres que passam pela menopausa antes dos 40 anos são consideradas como tendo uma menopausa anormal precoce chamada de falência ovariana precoce. Se você tem 45 anos ou mais e não menstrua há 15 anos, há uma boa chance de você estar na menopausa. A maioria das mulheres nesse grupo não precisa de nenhum teste de sangue para confirmar isso, principalmente se você estiver apresentando sintomas da menopausa, como por exemplo onda de calor ou ressecamento vaginal. Se você tiver menos de 45 anos e parar de menstruar, ou achar que pode estar apresentando sintomas da menopausa, converse com seu médico. Você pode precisar de exames para poder medir certos níveis hormonais para ver se você está na menopausa ou se tem um outro problema que é a causa dos seus sintomas. Se você não tem útero, ou seja, se você fez uma esterectomia, mas ainda tem os ovários, você ainda passará pela menopausa quando seus ovários pararem de produzir os óvulos. Porém, pode ser difícil saber quando isso acontecer porque você não tem mais menstruação. Você pode ter sintomas da menopausa quando seus ovários param de funcionar e os níveis de estrogênio no sangue começam a cair. Se você estiver tendo sintomas incômodos da menopausa após a esterectomia, converse com seu médico. Muitas mulheres começam a notar mudanças em sua menstruação durante a transição para a menopausa, também chamada de fase perimenopausa. Isso acontece como resultado das alterações dos níveis dos hormônios no corpo. Você pode ter menstruação mais ou menos frequente do que o normal, por exemplo, a cada 5 a cada 6 semanas em vez de a cada 4 semanas. Pode ser difícil saber se o sangramento vaginal é anormal quando você está perto da menopausa. Em geral, você deve consultar seu médico se tiver os seguintes sintomas: um sangramento vaginal mais frequente do que a cada 3 semanas, um sangramento menstrual intenso e excessivo, escapes entre suas menstruações ou um sangramento após a menopausa, mesmo que seja apenas uma manchinha de sangue. O sangramento vaginal irregular
pode ser uma parte normal da menopausa ou pode ser um sinal de um problema. A fertilidade diminui naturalmente com a idade, e a maioria das mulheres tem menos probabilidade de engravidar após os 45 anos de idade. No entanto, é possível. É importante continuar a usar o anticoncepcional se você não quiser engravidar, principalmente se ainda estiver menstruando e for sexualmente ativa. Você deve continuar a usar algum tipo de anticoncepcional até ter certeza que está na menopausa, ou seja, até que fique 12 meses ou mais sem menstruar. Depois de entrar na menopausa, você não pode mais engravidar. Se você estiver usando algum método hormonal anticoncepcional, como as pílulas, injeção, anel vaginal, um adesivo que é colocado na pele, converse com seu médico para saber quando você deve parar. Muitos tipos de anticoncepcional são geralmente seguros para continuar durante a perimenopausa. Para as mulheres que desejam usar a pílula durante a perimenopausa, a maioria dos especialistas recomenda uma versão de baixa dosagem. Como os anticoncepcionais hormonais afetam o ciclo menstrual, eles podem dificultar a identificação da ocorrência da menopausa. O seu médico pode sugerir a interrupção dos anticoncepcionais quando você estiver perto da idade média para a menopausa, que é 51 anos, e verificar se a menstruação continua e se você apresenta algum sintoma da menopausa. Se você tiver um dispositivo intrauterino conhecido como DIU, você deve deixá-lo pelo menos até passar da idade média para a menopausa, que é 51 anos. Isso é importante se você tiver um DIU Mirena, porque esse tipo de DIU faz com que algumas mulheres parem de menstruar durante o seu uso, o que pode acabar dificultando a identificação se você está na menopausa. Se você preferir, você pode esperar e remover o DIU quando passar da validade. À medida que os ovários param de funcionar, os níveis dos hormônios estrogênio caem. Isso é o que leva aos sintomas típicos da menopausa. Algumas mulheres têm poucos ou nenhum sintomas na menopausa, enquanto outras mulheres têm sintomas incômodos que interferem em sua vida. Esses sintomas geralmente começam durante a transição da menopausa, antes de você parar de menstruar completamente. No entanto, existem tratamentos que podem te ajudar. Antes de eu falar sobre os seus tratamentos da menopausa, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal para você ajudar esse vídeo a chegar a mais mulheres que precisam saber sobre a menopausa. Os sintomas comuns da menopausa incluem os fogachos, que são o sintoma mais comum da menopausa, afetando até 80% das mulheres. Eles geralmente começam com uma sensação repentina de calor na parte superior do tórax e do rosto. A sensação do calor, então, se espalha por todo o corpo e dura de 2 a 4 minutos. Algumas mulheres suam durante a onda de calor e depois sentem calafrios e tremores quando a onda de calor termina. Algumas mulheres têm uma sensação de ansiedade ou palpitação cardíaca durante as ondas de calor. As ondas de calor podem ocorrer 1 ou 2 vezes por dia ou até 1 vez por hora durante o dia e a noite. As ondas de calor geralmente começam bem antes da sua última menstruação. Não está claro o que causa as ondas de calor. A maioria das mulheres que sofrem de ondas de calor continuarão a tê-las por cerca de 4 anos em média. As ondas de calor são mais comuns à noite do que durante o dia. Quando ocorrem durante o sono, são chamadas suores noturnos. Os suores noturnos podem fazer com que você transpire através da sua roupa e acorde porque está com calor ou frio. Isso pode acontecer 1 ou mais vezes por noite. Acordar com frequência pode dificultar uma boa noite de sono. Como resultado do sono ruim, muitas mulheres desenvolvem outros problemas, como por exemplo fadiga, irritabilidade, dificuldade para se concentrar e alteração de humor. Durante a transição para a menopausa, algumas mulheres começam a ter problemas para dormir, mesmo que não tenham os suores noturnos. Problemas do sono podem fazer com que você se sinta mais cansada e irritada no dia seguinte. Tratamentos eficazes para problemas do sono estão disponíveis. À medida que os níveis de estrogênio no corpo diminuem antes e durante a menopausa, os tecidos dentro da vagina e da uretra podem ficar finos e secos. Isso pode causar desconforto, coceira ou dor durante o sexo. Durante a transição para a menopausa, muitas mulheres desenvolvem problemas de humor, como tristeza, dificuldade para se concentrar, falta de interesse nas atividades normais, dormir demais ou ter problema para poder dormir.
Mulheres com histórico de depressão podem notar uma recorrência durante a transição para a menopausa. Se tiver qualquer sintoma de depressão ou tristeza que não desaparecem, fale com o seu médico. Existem vários tratamentos eficazes disponíveis. Nem todas as mulheres precisam de tratamento para sintomas da menopausa, mas para sintomas mais graves ou incômodos, existem tratamentos eficazes disponíveis. O estrogênio é o tratamento mais eficaz para as ondas de calor. Embora tenha havido preocupações no passado sobre a segurança da terapia hormonal para a maioria das mulheres que procuram ajuda com sintomas da menopausa, ele é seguro, de baixo risco e eficaz. Deve ser iniciado antes dos 60 anos e geralmente é administrado por até 5 anos. Não é recomendado para mulher com certos tipos de históricos de problemas de saúde, como por exemplo câncer de mama, doença cardíaca e AVC. A terapia hormonal pode ser combinada com estrogênio e com progesterona. Está disponível uma pílula que pode ser tomada por via oral ou adesivo para a pele ou um gel que também pode ser aplicado na pele. Além de aliviar os sintomas de onda de calor, a terapia hormonal também pode ajudar com outros sintomas da menopausa, incluindo secura vaginal, depressão e outros problemas de humor. No entanto, algumas mulheres que lutam contra a depressão também precisam de um tratamento com medicamento antidepressivo. Se você não precisa de terapia hormonal para ondas de calor, mas tem problemas de ressecamento vaginal, o estrogênio vaginal pode ajudar. Isso é diferente das preparações de estrogênio usado para tomar para tratar ondas de calor. Vem em uma dose muito menor e não precisa ser tomado com a progesterona. Ela está disponível na forma de creme ou comprimido que você insere na vagina. Se você está incomodada com as ondas de calor, mas não pode fazer ou prefere evitar a terapia hormonal, existem outros tratamentos eficazes para poder melhorar os seus sintomas da perimenopausa. Eu espero que eu tenha ajudado você a saber um pouquinho mais sobre a menopausa. Inscreva-se no meu canal para receber notificações sobre os próximos vídeos da série Menopausa e Reposição Hormonal. Lembre-se que esse vídeo não substitui uma consulta médica e sempre que precisar, agende uma consulta com seu ginecologista para poder conversar sobre a menopausa e a reposição hormonal. Tchau!